Olá, hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020 e vamos a mais um passo da Via Crucis da Justiça Brasileira com o primogênito do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo se lembra que o senhor Flávio Bolsonaro, através do seu então advogado Frederico Wassef, aquele que emprestou um escritório falso de advocacia para esconder o Fabrício Queiroz, o factotum do Flávio Bolsonaro na Alerj, conseguiu do Dias Toffoli 6 meses suspensão de todas as investigações de delitos financeiros do Brasil para ele não ser investigado. Depois, com a pressão de todo mundo, o Dias Toffoli, que deu essa decisão monocrática, votou contra ela. 9-2 perdeu, caiu e ele voltou a ser investigado. Mas o Ministério Público do Rio continua frouxo, anunciou que ia denunciá-lo, não denunciou. Agora estamos esperando a nomeação do Procurador de Justiça do Estado. Tem o governador, que é dominado pelo Flávio Bolsonaro, pode escolher um bolsonarista lá na lista tríplice que a Constituição do Estado do Rio obriga, que no caso é uma tradição que foi rompida pelo Bolsonaro, no caso da Procuradoria-Geral da República, mas lá no Rio eles vão poder botar um bolsonarista na lista tríplice. Que tal, hein? Pois é, depois de tudo isso, o senhor Flávio Bolsonaro, em agosto, levou duas advogadas, né, a Luciana e a Juliana. A Luciana e a Juliana foram lá do escritório do Dr. Rodrigo Roque, especialista em defender militar acusado de tortura na ditadura, para numa reunião com o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o Alexandre Ramagem, e com o secretário do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, continuar o projeto, atacar a fiscalização para livrar o filhote 01 de ter que responder pelos crimes que ele nunca nem negou, né? Então, a questão toda agora é a seguinte: eles agora estão indo ao Procurador-Geral, que tem até agora se comportado como um aliado, mais que um aliado, um empregado do Bolsonaro, na esperança de processar agentes da Receita Federal por isso. Eu já expliquei que a Receita não tem nada com isso, é um caso do Conselho de Controle da Atividade Financeira, que é ligado ao Banco Central, que já passou pelo Ministério da Justiça, que já foi do Ministério da Fazenda, mas nunca foi nada a ver com a Receita. Pois bem, eles agora estão tentando mais essa cartada, enquanto não usam um novo chefe lá em janeiro do Ministério Público do Rio para jogar no lixo esse. Enquanto isso, o líder do governo na Câmara, mas não tem nada com o governo não, é o líder do governo, mas não é do governo, é o senhor Ricardo Barros, e já está anunciando que vai levar a sua ideia à frente para uma nova Constituição, uma Constituição que ele já adiantou, né? Vai ser uma Constituição que vai dificultar o trabalho de fiscalização, que vai facilitar o trabalho dos corruptos, acusados, condenados e alguns ainda sob suspeita, como é o caso dele mesmo, né? Pois é, ele agora já deu essa nova notícia e agora estava na mão do Augusto Aras, né, para ver o que é que diz, né? Enquanto eu passo adiante, é um passo adiante da tentativa de usar órgãos de inteligência para perseguir fiscais da Receita e do discurso do Ricardo Barros contra a Constituição, mas já que ninguém reage mesmo, o capitão Tubaína segue adiante. Segue adiante, mas tem que ler coisas desagradáveis. Eu quero hoje chamar a atenção, já fiz isso no meu comentário no Eldorado, para o brilhante, o sensacional artigo do ex-porta-voz da Presidência da República, o general Rego Barros, do Correio Brasiliense. Chama-se Memento Mori. É uma história que eu estou acostumado a conviver desde a minha infância. Eu sou ardoroso fã do general Caio Júlio César, que foi, na minha opinião, o maior militar da história. E o Caio Júlio César escrevia magnificamente, um grande autor, né, em latim. Eu traduzi muitos textos dele, inclusive o mais clássico, De Bello Gallica, que é a história da guerra para conquistar a Gália, hoje França, né? E ele levava nas suas tropas e abrigava na sua tenda 2 escravos
para lembrarem sempre a ele, memento mori, lembra-te de que morrerás. Esta frase e outra frase trágica, morituri, ave César, molituri te saluta, dita pelos gladiadores antes de começar as suas lutas sangrentas, né? Do esporte mais sangrento da história da humanidade, os que vão morrer te saúdo, né? Salve César, os que vão morrer te saúdo, são frases que vêm acompanhando a minha vida o tempo todo. E agora o general Rego Barros voltou a essa frase memento mori, contando a história, num artigo muito bem escrito no Correio Brasiliense. Eu conheço bem o general já me convidou para fazer palestra lá no Forte Apache sobre comunicação, e uma pessoa muito preparada, e ele conta nesse seu artigo no Correio Brasiliense, publicado ontem, a dificuldade que uma pessoa inteligente tem de conviver com o Bolsonaro. Ele não citou o nome do Bolsonaro, mas afirmou que o poder inebria, corrompe e destrói. Critica também auxiliares presidenciais que só se comportam como seguidores subservientes, né? O texto casa com reclamações de integrantes do próprio Palácio do Planalto que criticam o Bolsonaro pela dificuldade de lidar com opiniões que não lhe sejam favoráveis, o que é uma forma bastante educada de falar a cavalgadura que é o nosso presidente da República, né? Segundo Rego Barros, né, é doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais com vistas a convencer-nos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas são meras peças publicitárias talhadas para aquele momento. Valem tanto quanto uma nota de R$7. Tão logo o mandato se inicia, aqueles planos são paulatinamente esquecidos diante das dificuldades políticas por implementá-los ou mesmo por outros mesquinhos interesses, né? Os assessores leais, escravos modernos, que sussurram os conselhos de humildade e bom senso aos eleitos, chegam a ficar roucos. É isso aí, o general fez um texto, além do mais, histórico, porque saiu de dentro do Palácio, da intimidade do Exército. Quando o general me convidou para fazer palestra no Forte Apache, ele era o chefe do Departamento Cultural do Exército. Depois ele foi para a reserva, e aí, depois de isolá-lo e humilhá-lo, como o Bolsonaro tem feito com vários generais, ele foi demitido e agora escreveu esse texto, que eu recomendo muito a leitura, Memento Mori, Correio Brasiliense, 27 de outubro de 2020. Ontem cedo eu amanheci com uma notícia trágica, um rolo de fumaça escura saindo de dentro de um hospital, na frente do qual eu passei muitas vezes na minha adolescência, quando eu ia de ônibus para o bairro de Higienópolis, onde eu morei, e trabalhava em Olaria, na editora Bruguera. O Hospital Federal de Bom Sucesso, o Hospital Geral de Bom Sucesso, vive há 10 anos numa penúria total, e esse incêndio que resulta do desleixo, do descaso, da desídia, tem 10 anos de cúmplices, de governos cúmplices dele, né, que nunca ninguém ligou para nada. Agora mesmo, por exemplo, recentemente, a direção-geral desse hospital era ocupada por uma auxiliar, não era uma farmacêutica que foi indicada por milícias da Baixada Fluminense, né? Você tem uma ideia de como é que a coisa lá cuida bem da saúde, né? E, de qualquer maneira, agora nós temos no Ministério da Saúde um general que passou para a reserva, porque não pode ser general de exército. Aliás, o general da ativa ainda não passou, mas não pode chegar a general de exército, porque é intendente. Aí ficam os babacas, o especialista em logística, olha só a logística desse hospital. Pegou fogo no hospital. Ontem de manhã eu vi o incêndio e hoje de manhã estava fumaça saindo do hospital. Para onde foram os doentes do hospital? 2 doentes de Covid em estágio final morreram. Um rapaz que teve pneumonia, um senhor de 39 anos que teve pneumonia, morreu. Os outros foram transferidos para uma borracharia, que por generosidade, o dono da borracharia pôs à disposição dos apavorados funcionários. Eu quero também
fazer meu preito aos servidores comuns, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, que tiveram um terror, né? Viveram um terror e que contaram com a solidariedade desse homem. Vamos convir que pessoas que estão morrendo no UTI irem para uma borracharia é o retrato do Brasil. O Brasil é uma borracharia sem generosidade. O capitão Cloroquina é um sujeito que não tem a menor empatia, é um sujeito perverso, que diz mesmo que a função dele é matar, já que é um oficial da artilharia, né? Me lembrei muito do drama que nós vivemos aqui com o incêndio do Museu Nacional, que felizmente não fez nenhuma vítima lá no hospital, pelo menos 3, sem contar as que devem estar sendo feitas pela transferência. Não se sabe por onde essas vítimas foram, a família não sabe, o desrespeito do governo federal com essas famílias é uma coisa absurda. Por falar em fogo, né, tem o fogo do Pantanal, tem o fogo da Amazônia, e o meu sogro, o Alexandre Tabajara de Castro, vindo do sertão lá da fazenda Equador, lá em Oriente, lá em Condado, via fogo no sertão. Pegava fogo praticamente pelo calor, né, porque as estradas, há muito tempo que o DENIT, Departamento Nacional, que cuida de estradas, né, não cuida delas, é um lixo. E agora está lá o sertão pegando fogo, com registro de Alexandre Tabajara me fez, né? Eu escrevi um artigo no Estadão, que saiu hoje, intitulado "E ninguém vai processar aloprados de Bolsonaro", que o Bolsonaro levou, né, a ABIN e a GSI proposta de arapongagem contra fiscais da Receita. E aí ninguém toma conta, ninguém protesta. Eu vou interrogar sobre isso o deputado Alexandre Frota, que eu vou entrevistar e vou publicar a entrevista aqui no canal no sábado às 5 horas da tarde. O Frota já está inclusive pondo uma imagenzinha sobre a entrevista lá no blog dele, que eu vou botar no meu Facebook, onde eu puder, né? Eu vou perguntar a ele sobre o nojo que tem sido para ele, deve estar sendo para ele, conviver com seus colegas na Câmara, né? Amanhã, às 6 horas, eu convido você para a live com o professor Carlos Alberto de Franco a respeito do STF. Eu já falei da entrevista do Frota no sábado, então vou falar que ainda está no ar e vai ficar a entrevista maravilhosa que eu fiz com o Nélio da Pinhon. Aliás, o livro a respeito do qual eu entrevistei estava aqui, mas mudou daqui. Foi lá para a cabeceira da Isabel, que já está se deliciando com aquele texto maravilhoso da Nélida. Beijão, Nélida. Direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará.